Saudações, adeptos do dado! Tô aproveitando aqui que tá um frio do caramba. Aqui no La Plata tá chovendo 2 semanas sem parar. Tá o sol timidamente olhando pela primeira vez em todo esse tempo, pela névoa e pelo chuvisco que tá rolando. Eu tô virando sapo já de tanta água, não aguento mais. E por isso, aproveitando o frio, vamos falar de Legacy of the Crystal Shard, o legado da estilha de cristal. Uma aventura muito interessante e basicamente no mesmo nível de Murder in Baldur's Gate. Eu sou Estefinha e este é o Mestrei. Antes da gente começar a falar sobre a aventura, nós precisamos de um pequeno background. Enquanto o assassinato em Portão de Baldur fazia referência aos jogos antigos Baldur's Gate 1 e 2 e afins, o legado da Estilha de Cristal também tem uma referência muito importante no mundo de Forgotten Realms e de D&D em geral. Nesse caso é o livro original de Drizzt Do'Urden, um dos maiores heróis e ícones de Forgotten Realms, a Estilha de Cristal. Olha esse livrinho bonitinho aqui, a capinha original, edição old as fuck, velhinha. O livro apresentava não só este elfo droll tão legal, tão charmoso, tão sexy com as suas 2 espadas e sua pantera estilosa, mas também um local chamado Vale do Vento Gélido. Na verdade, as 10 cidades que ficavam por volta desse vale. É basicamente um lugar muito frio, além da chamada Cordilheira Espinha do Mundo. Uma cordilheira bem tensa, assim, quando só na primavera e no verão você consegue passar por caravanas ali, fica fechado os caminhos, é muito difícil de chegar lá. E basicamente é uma comunidade de pequenas, são vilarejos, algumas cidades pequenas e tal, que podem variar desde, sei lá, 150 habitantes até 10 mil habitantes, mais ou menos, talvez um pouco menos. Mas basicamente são pequenos burgos que precisam se unir constantemente para sobreviver. E no meio disso tem tribos bárbaras, tem criaturas do gelo como yetis e afins, tem obviamente inimigos dos anões, tem muito espaço para treta. E é muito legal, na verdade. E assim, seguindo a sua linha de aventuras do evento The Sundering, chegamos à aventura O Legado da Estilha de Cristal. Assim como o Assassinato em Baldur's Gate, a aventura é proposta para personagens do 1º ao 3º nível. E também é multissistema. Serve tanto para D&D 3ª edição, D&D 4ª edição e D&D 5ª edição. Regras aqui são mínimas. Você vai encontrar no endereço que está aqui no link na descrição do vídeo tudo o que você precisa das criaturas e afins para jogar esta aventura. Primeiro ponto é que, assim como a outra aventura, a embalagem é uma porcaria. Olha isso aqui. Tudo ferrado, era para ser tão bonitinho, mas eles me botam um adesivinho para segurar esse daqui. É uma arte tão fenomenal que merecia, de fato, uma embalagem bonita. Nem que seja, sei lá, um papelãozinho, cara, mas esse papel aqui é muito feio. E não é tipo uma versão barateada, isso aqui é a versão original mesmo. Então, poxa, essa arte é tão legal, cara, não merecia isso. E o que vem nessa aventura? Assim como a outra, vem um escudo do mestre magnífico, com uma arte sensacional e extremamente valioso. As 10 cidades, ou 10 burgos, ou sei lá como você quer chamar, são lugares diferentes do comum. São cidadezinhas pequenas. E aqui então você tem toda a visão de todo o vale, né, basicamente só nessas 2 folhas principais aqui. Você tem a visãozinha do vale inteiro. E aqui cada uma das 10 cidades. É o objetivo aqui. Deixa eu botar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso. Que são a capital de Brinchander, Bremen, Targus, Termalain, Bosque Só, a Toca de Dugan, Bom Prado, Angra Leste, Caer Dineval e Caer Konig. São 10 lugares que tem muita aventura para rolar. E aqui tem uma escala basicamente de 0 a 20 milhas, para mostrar um pouco, porque, cara, é muito lugar para viajar. Então, os jogadores e tal vão indo de um lado para o outro constantemente. E tem 3 grandes lagos, incluindo Lake Dineshare e Mer do Aldor. Tem um outro aqui. E, cara, tem muito espaço para aventura mesmo. Então você vai precisar disso daqui para não precisar ficar mostrando, abrindo um mapa no meio da mesa. Esse esquema de o mapa na frente de todos os jogadores, direto, com o escudo de mestre é muito bom. Eu gostaria que mais aventuras fizessem isso. Mais pro lado aqui, tem os próprios mapas das cidades. Aqui o mapa de Angra Leste, que é basicamente a segunda maior
cidadezinha, né? Segundo o mapa do vilarejo. Toca de Dugan, Pombrado, Caer de Neval, Caer Koenig. Então aqui mostra um pouquinho, aqui tem tal lugar, tem outro tal lugar, aqui basicamente norte e tal. Então é muita informação, muito importante, tanto para a mestra quanto para os jogadores. E aqui é a cidade murada de Bryn Shander. Se você pretende mestrar ou jogar Storm King's Thunder, por exemplo, isso aqui vai ser muito útil para você. Então, cidade zona grandona aqui Bosque Só, aqui Termalen, Targos e Bremen. Então, nossa, é muito legal mesmo. Isso é só a visão para os jogadores. Olha que coisa linda, cara. E aqui por dentro a gente tem um outro mapa, que é da região toda, que serve para a mestra do jogo, e que é muito bom. Dá uma boa visão da imensidão do Vale do Vento Gélido. Porque isso é muito importante, entender que é um lugar imenso e vasto e muito difícil, quase intransponível, na verdade. Aqui a gente tem a parte do continente, e aqui a gente tem a parte de Aureus Park. E também o mar, o gelo, que não para de se mexer. Aí nessa parte tem a parte dos encontros aleatórios. Tanto encontros nas 10 cidades, tanto encontros na Cidade do Norte, no Sepulcro de Cairn, na Via Leste, na Tundra Aberta. Então são 8 tabelinhas muito boas para tipos de encontros diferentes. É muito legal. Do outro lado, há uma pequena expansão dos encontros aleatórios e também uma outra expansão sobre as trinkets, sobre as bugigangazinhas que os personagens podem acessar. Tem também uma coisa muito legal que é as surpresas do clima. Sendo um lugar de um clima tão agressivo e tão nocivo quanto as 10 cidades, né, quanto a parte ali da Espinha do Mundo, o Vale do Vento Gélido, é tenso. Então você tem que mostrar que o clima está contra os jogadores. Se em Dark Sun o próprio sol é o inimigo, ali o frio é o inimigo. E mesmo no verão, no mais calor bonitão ali, você pode ser surpreendido por uma nevasca e ficar enterrado na neve. E ninguém quer isso. E obviamente, como não podia faltar, tem nomes aleatórios de NPCs para as 10 cidades, de NPCs para as tribos de bárbaros e para outros tipos de pessoas aleatórias. Então esse escudo do mestre é maravilhoso, essencial e sensacional. Só isso já valeria a compra fácil. Em seguida a gente tem o guia de campanha para o Vale do Vento Gélido, que é essa belezinha aqui. São 64 páginas, com artes fenomenais e sensacionais, que basicamente fala uma geral sobre o Vale do Vento Gélido, uma leve introdução, falando um pouquinho do livro da Esquilha de Cristal, de como isso influencia nessa aventura, sobre as 10 cidades, sobre as tribos de bárbaros, sobre os anões que existem naquela região, sobre as várias áreas específicas ali, e sobre algumas organizações e pessoas influentes que são de fora do local. Eu imagino que no fim das contas a ambientação do Vale do Vento Gélido ela ganha muitos pontos extras, além da, por exemplo, da ambientação de Baldur's Gate, porque são vários lugarejozinhos e cada um tem as suas próprias informações. Tem os seus próprios personagens únicos e tem suas próprias aventuras em potencial. Você pode, mestrar ali naquela cidadezinha pequena de 150 habitantes. Fazer uma aventura, uma micro-campanha só ali. Porque você tem essas informações sobre isso. E é muito, muito legal. Mas a gente já imagina como seria a vida de um camponês numa cidade grande, uma cidade mercante com muita coisa. Mas agora, como é viver numa das 10 cidades? Aqui tem vários textos específicos sobre isso. Como é viver, por exemplo, de ganhos do lago, né, dos vários lagos ali, como é, por exemplo, ter que viver de pesca. Como é que se ganha dinheiro ali? Tem tipo uma truta com uma cabeça que é similar ao marfim, tão valioso quanto o marfim, e dá pra fazer várias esculturas diferentes nisso. É uma Knucklehead Trout, uma cabeça de truta, que acaba sendo extremamente valiosa e sendo um dos recursos mais importantes para a economia e o turismo do Vale do Vento Gélido. E como funciona também a arte em cima disso, como você chega até o Vale do Vento Gélido, e enfim, como são as 10 cidades. Uma pequena correção que Bryn Shander tem apenas 1.200 pessoas morando lá. Eita! E aí, por exemplo, Bryn Shander, uma capitalzinha da galera ali, como é que ela funciona como o centro comercial do local? Porque ela é ali onde as galeras vão aportar, vão chegar com as suas caravanas para poder continuar o seu comércio para todo o resto. Então 6 páginas só sobre Bryn Shander, que apesar de ser a maior das cidades, também é a mais recente delas.
6 páginas basicamente mostrando quais são os pontos mais importantes, quais são os NPCs, as figuras ali mais essenciais para esta aventura específica ou não. Então é uma ambientação fenomenal e isso continua para as outras cidades. Isso é tudo explicaçõezinhas bem tranquilas e bem fáceis de entender para cada cidade específica. Ele não fica se alongando quando a cidade é tipo bem pequena, como a própria Toca de Dugan, que, sei lá, tem quantos habitantes essa porcaria? Tem 100 pessoazinhas só na Toca de Dugan. É um negocinho pequeno, cara, sabe? E aí tem coisas específicas e características interessantes em cada partezinha ali. Talvez a Cardneval era um antigo castelo, uma antiga torre utilizada por tais personagens interessantes. E também, qual é a economia de cada uma das cidadezinhas? Afinal de contas, Brinchander é um centro populacional cheio de comércio. Outras cidades, como Bosque Só, são basicamente a fonte de madeira para o resto das 10 cidades, que é onde ali fica uma madeirazinha, um bosquezinho bom para conseguir madeira. Obviamente tem que cuidar para não conseguir consumir demais. E é claro, tem que sobreviver à constante ameaça dos bárbaros que existem na região. A Estirpe de Cristal ela começa basicamente com um grande ataque de bárbaros se alavancando contra as 10 cidades e elas têm que se unir para enfrentar eles e tal. E apesar da grande ameaça ter passado, né, eles, na época eles se uniam sob um único líder e foram atacar todo mundo, hoje em dia não é uma ameaça constante, mas eles ainda existem. E alguns não gostam da paz criada com os habitantes das 10 cidades. Além disso, existem os anões. Os anões que estão numa partezinha ali no sepulcro de Cairn, né, do Vale dos Anões, que tem muito a ver com Bruenor, Martelo de Batalha, o grande rei do Salão de Mithril, o 8º e 10º rei do Salão de Mithril, um dos companheiros de Drizzt Do'Urden. E é muito legal ver as referências que existem para esses livros, assim, os NPCs assim que tinham a ver, de repente são parentes até dele. Ou alguma, sabe, é muito bom, é muito legal. E você vai ver como funcionam as tribos diferentes. Esse livro ele descreve algumas poucas das tribos, mas existem várias outras. Que até podem ter uma expansãozinha se você pegar o guia de aventura da Costa da Espada, se você de repente entende mais o cenário. Bastante coisa para fazer. E além disso, o livro fala sobre a tal Bruxa do Gelo, que é uma figura misteriosa que aparentemente tem causado terríveis danos materiais graças ao seu controle místico do clima. Mas ninguém nunca viu ela, só de longe. Ninguém sabe qual é dessa mulher. E aí, como é que fica? E além disso, fala sobre a Arcane Brotherhood, né, a Irmandade Arcana lá de Luskan, que é uma cidade mais ao sul, que tem muitos interesses nas 10 cidades. Que, inclusive acabou fazendo com que um navio pirata fosse indo pelos riozinhos até chegar num lago e se atracar num lago. Então, tipo, tem pirata ali no meio. Tem muita coisa pra fazer com a aventura. Muita mesmo. E falando na aventura, finalmente chegamos ao livreto de 32 páginas falando sobre o legado da Estirpe de Cristal. Basicamente, a Estirpe de Cristal é um item poderosíssimo no mundo de Forgotten Realms. Ele é tema desse primeiro livro e ele continua em algumas outras sagas do Drizzt Do'Urden. E um mago humano chamado Akar Kessel conseguiu um pacto com um demônio chamado Ertu e adquiriu o artefato chamado Krishnimbon. E ele é a fonte da Estirpe de Cristal. É tipo um cristalzinho assim que você bota assim uma torre gigante, maligna de cristal que dá poderes inigualáveis para o seu portador e ainda assim sussurra para tentar controlar a mente das pessoas. Com os acontecimentos do fim do livro da Estirpe de Cristal, Akar Kessel foi derrotado e a sua torre da Estirpe de Cristal foi destruída. Entretanto, alguns fragmentos sobraram e começaram a criar pequenas estilhaçozinhas de cristal chamado de gelo negro que estão afetando negativamente a região. A aventura começa quando os aventureiros, de alguma forma ou de outra, chegam na cidade de Brinchander. Tem todo um setup perfeitinho assim para você fazer com que os personagens sejam de fora da cidade, como eles vieram na caravana para fazer turismo, então de repente como guardas dessa caravana, então foram contratados em Luskan ou em outra região, chegaram até ali e aí começou a treta. Ou então eles eram naturais ali mesmo, estavam de alguma forma guiando a caravana lá para Luskan, depois de volta, e enfim, de alguma forma eles chegam a Brinchander e começa o louco a comer. O bom é que tem as datas aqui de como começa a aventura, o que é muito bom para quem gosta de manter uma coesão assim na história, na cronologia dos reinos. E também como funciona o calendário de Arctos, que é o calendário local ali, que é algo muito importante para essa aventura.
porque ela conta com que as coisas estão dando errado, né? O clima está dando errado mais cedo do que o esperado. Então tem alguma coisa muito estranha acontecendo. E óbvio, os personagens têm vários ganchos diferentes. Eles não precisam ser só ser guardas de caravana, eles podem ser agentes arpistas, caçadores de recompensa, escolhidos de algum deus, estão fugindo de alguma autoridade, ou algum conhecido importante que sumiu no Vale do Vento Gélido e eles saíram lá para procurar. Então tem bastante formas de encaixar personagens aqui. A aventura acaba sendo dividida entre o prelúdio, o ato 1, o interlúdio, o ato 2, mais o interlúdio e finalmente encerrando no ato 3. Similar com o assassinato em Baldur's Gate, você terá 3 figuras importantes, mas não são facções como é na outra aventura. Dessa vez são 3, situações, né? 3 localidades diferentes. E vocês não poderão cuidar de todas. E aí, o que acaba sendo mais interessante ainda é que aquelas situações que vocês não conseguirem resolver enquanto jogadores terão consequências muito tensas na história do jogo. E, gente, isso é muito legal de fazer, isso é muito legal de acontecer. E ver qual é o peso da escolha dos jogadores. É muito bom mesmo, é tudo muito bem montado aqui na aventura. Ela funciona muito bem como uma aventura introdutória, tanto para Forgotten Realms, né, o cenário ali de Forgotten Realms, quanto para pessoas que nunca jogaram RPG. Entretanto, eu cometi um erro, porque eu achei que eu podia encaixar uma sequenciazinha de Murder em Baldur's Gate para o Legacy of the Crystal Shard. Não deu certo, os personagens estavam muito poderosos e eu tive que aumentar um pouco os perigos e tal. Em geral, os desafios são muito legais mesmo, especialmente para personagens de nível baixo. Eles não chegam a ser extremamente mortais, mas se os personagens não se cuidarem, eles vão se lascar. A única coisa que eu mudei efetivamente, além de alguns pontos de vida, assim, tem que se virar pra ter que mudar os desafios para ser, né, desafiador para o personagem de quinto nível, né, bem complicado, foi que eu mudei o efeito do gelo negro. Em vez de ser tipo alguns efeitozinhos menores que tem ali como sugestão, eu acabei utilizando a mecânica de loucura do livro do mestre da 5ª edição. Funcionou muito melhor do que eu esperava e fez a aventura ter um desfecho, quase ter um desfecho excelente. Mas por minha culpa, por medo de querer estragar assim e eu realmente querer dar tipo, um final feliz, eu acabei arruinando o que seria um final excelente para a mesa. Os aventureiros, depois da sua grande missão concluída, começaram a ser afetados pelo gelo negro. Os outros 2 deles estavam voando, outros 2 estavam no gelo ali, e um deles fica louco, começa a bater no outro, os outros não se conhecem muito bem, e eles começaram a se matar. Então, todos mortos, praticamente pelo menos talvez um vivo, por causa da loucura do gelo negro, seria um desfecho maravilhoso para a aventura. Eu fiquei com muita pena agora olhando para o passado que eu não tive coragem de seguir em frente com isso. Essa aventura tem esse potencial de mexer com a cabeça das pessoas. Então não tenha medo de ir fundo com isso. Talvez o resultado não precise ser a morte dos personagens, mas investe na loucura e não se segura por causa disso. É uma região perigosa e você precisa mesmo mostrar isso. As consequências são excelentes, os NPCs são muito perigosos e muito temerosos, assim, tipo, é difícil você tentar enfrentar essas pessoas assim, não é como, por exemplo, um grande mago que você vai enfrentar no 1x1, assim. Porque tem o foco mais social ali na parte de Brinchander, tem ali o foco do Acarquecel espreitando o seu gelo negro na parte dos anões, e tem também a bruxa do gelo azucrinando com os bárbaros. Então são 3 fontes de ameaça muito tensas e vão realmente dar uma bela aula de como interligar tudo para não parecer, então por que eu não pude ir lá? Por que eu não tive a escolha de ir até lá? Então o perigo do Vale do Vento Gélido é muito claro na aventura e eu fico muito satisfeito com isso. E no fim das contas ela é uma aventura fácil de mestrar, porque ela é muito bem explicada, ela está numa região cheia de coisa para fazer sem que você precise se esforçar, tá, sabe? Tu pode jogar coisas aleatórias em cima dos jogadores porque é natureza local. Literalmente, natureza é bem perigosa ali. E você pode sim colocar coisas mundanas que são divertidas, a galera bebendo ali numa taverna, num lugarzinho pequeno, conhecendo outras pessoas, conhecendo os turistas e outros nobres, enfim, que vai encaixar muito bem. Apesar de eu ter preferido o Assassinato em Portão de Baldo, né, Murder in Baldur's Gate, eu gostei muito do legado da Estia de Cristal. Eu só queria ter mestrado
essa aventura de uma forma que fosse mais justa pra mim e pros meus jogadores. E eu vou mestrá-la de novo no futuro, quem sabe eu falo mais sobre ela. Então fica aqui minha recomendação sobre essa aventura maravilhosa e fantástica, com a arte fenomenal, com ligações nos Forgotten Realms que são sensacionais, especialmente para fãs como eu. E eu gostaria muito de ver, se você está publicando aventuras e afins aqui no Brasil, fazer escudos do mestre tão bons quanto esses. E você, o que achou da resenha? Mestraria o legado da Chia de Cristal? Você tem saudade de Dritz do Urden e seus amigos? Você gosta da região específica? Qual foi a sua melhor experiência mestrando ou jogando lá numa região gelada assim? Deixa nos comentários, vamos falar um pouquinho sobre isso. E não esqueça de compartilhar esse vídeo, o que será maravilhoso, e também curtir o vídeo, que será fabuloso. E ainda se inscrever no canal para ser um negócio divino, digno dos deuses. E não se esqueça de ativar o sininho para o YouTube não te azucrinar e sempre te mandar as notificaçõezinhas. E é isso aí, beijo, beijo e falou, falou.